Natasha Kampusch era uma menina que vivia na Áustria e com seus 10 anos de idade era uma menina muito esperta, gostava muito de brincar e já tinha uma certa independência apesar de ainda ter 10 anos. Aquele era um dia normal, como todos os dias de sua rotina, e ela iria caminhando para a escola. Só que o que ela mal sabia é que aquela caminhada ia se transformar no seu pior pesadelo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Casos de Terça. E toda terça-feira a gente tem encontro marcado aqui, onde eu falo sobre crimes reais, casos não solucionados, coisas sobrenaturais e bizarras. Então eu já deixo o alerta. Esse vídeo aqui pode conter vários gatilhos, então se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não aconselho você a continuar assistindo. Se você continuou por aqui, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, e também ativem o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo, e também se inscrevam nas minhas redes sociais. Eu tenho meu TikTok Casos de Terça, que é o mesmo conteúdo daqui, só que são vídeos curtos e tem vídeo praticamente todos os dias. E eu também tenho meu Instagram pessoal, que é o Agatha Guindani, que são coisas mais aleatórias do meu dia a dia. Então bora lá começar o caso de hoje. Natasha Maria Kampusch nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988 em Viena, na Áustria, e ela é filha de Ludwig e Brigitta e tem duas irmãs que são filhas do primeiro casamento da mãe. Os seus pais se separaram quando ela tinha cerca de 5 anos de idade e desde então ela tinha essa guarda compartilhada, então ela passava um tempo na casa do pai e um tempo na casa da mãe. Ela teve uma criação muito difícil e tinha muitos problemas com a mãe dela, e existem até algumas teorias de que a mãe dela pode ter planejado o sequestro da própria filha. A mãe dela era uma pessoa enérgica e decidida, ela não demonstrava muito afeto nem emoção, ela não gostava de pessoas vulgares e também não tolerava a fraqueza dos outros. Já o seu pai, ele era mais alegre, era carinhoso, brincalhão, só que ele era muito viciado em trabalho e acabava bebendo um pouco demais com os amigos. Na sua família, ela tinha duas irmãs adultas e elas tratavam a Natasha como se fosse o bebê da casa. O lugar em que a Natasha mais gostava de passar o seu tempo era com a sua avó materna. Ela se sentia completamente confortável e segura. Então, no dia 2 de março de 1998, a Natasha ela estava com 10 anos de idade. E naquela época estava rolando muitos sequestros, estava em alerta o tempo inteiro nos noticiários, na televisão. Então a mãe dela tentava ter um pouco mais de cuidado nesse sentido com as filhas, principalmente com a Natasha, né, por ela ser mais nova. Mas naquele dia a mãe dela cedeu e acabou deixando que a Natasha fosse para a escola sozinha. Então elas se despediram, só que no meio aí dessa despedida elas tiveram algum tipo de discussão e a Natasha saiu de casa bem brava com a mãe dela, bateu a porta, nem deu tchau direito. Só que a mãe dela mal sabia que aquele seria o último dia que ela veria a filha. Então, enquanto a Natasha estava caminhando, né, sentido a sua escola, bem próximo ali da casa dela ainda, ela viu um homem que estava encostado numa caminhonete branca e ele parecia normal, uma pessoa ali da vizinhança, ele estava olhando ao redor. Só que quando a Natasha passou pelo lado dele, ele agarrou a Natasha e jogou ela para dentro desse carro branco e fugiu. Então naquele dia a Natasha não chegou na escola e nem voltou para sua casa. Nos primeiros dias em que ela tinha desaparecido, as buscas foram intensas, foram feitas em toda a cidade, nos seus arredores, e uma testemunha muito importante, que tinha 12 anos de idade, ela disse que viu uma garota sendo sequestrada por 2 homens e levada em uma van branca. Então, a partir desse depoimento, cerca de 776 vans com essas características, elas foram revistadas nessa área próxima ali da onde a Natasha vivia. E entre elas chamou também a atenção a van que realmente tinha levado a Natasha, só que na época eles tinham revistado essa van e não levantou nenhuma suspeita. Na época existia muita especulação sobre pornografia infantil e tráfico humano, então as buscas chegaram até o exterior, só que não tiveram nenhum sucesso. O sequestrador de Natasha era Wolfgang, um homem de 36 anos que vivia a cerca de meia hora do centro da capital. Ele era um técnico de telecomunicações austríaco e ele era filho único de Karl e Waltraud. O seu pai era um vendedor de uma empresa de bebidas e a sua mãe mimava muito ele desde criança.
ela era vendedora de sapatos. E durante algum tempo, enquanto o Wolfgang exercia sua profissão, ele também trabalhou na Siemens. E depois que ele deixou o emprego, ele começou a trabalhar como autônomo, fazendo reformas em casas, em apartamentos. E a casa que ele vivia, que serviu de prisão para Natasha, ela pertencia anteriormente ao seu avô, que tinha comprado aquela casa depois da Segunda Guerra Mundial. E no período da Guerra Fria, o Oscar e seu filho Carl, eles tinham construído um abrigo antibombas, que depois se tornaria o lugar sombrio onde a Natasha ficaria presa durante muitos anos. Em 1984, o Wolfgang começou a morar naquela casa depois da morte da sua avó. O Wolfgang, ele era um cara maníaco por limpeza e por organização, e na sua prateleira ele tinha um livro do Adolf Hitler, do qual ele era extremamente devoto e ele concordava com todas as atrocidades que ele tinha feito. O seu ídolo político era Jörg Haider, um líder do Partido da Liberdade da Áustria, de extrema direita. Em 11 de setembro de 2021, ele se demonstrou satisfeito com o ataque terrorista ao World Trade Center, e ele disse que se tratava de um ataque à conspiração para a dominação mundial judaica. Isso aí já mostra o quanto ele tinha sérios problemas. Então, quando o Wolfgang chegou com a Natasha na casa dele, ele prendeu ela naquele abrigo, antibombas que tinha na casa deles, e a sala só tinha 5 metros quadrados e ela ficava escondida atrás de um armário na cozinha, e a porta era à prova de sons e ela era reforçada com aço. Então imagina, era impossível que alguém escutasse qualquer pedido de socorro da Natasha. Então nesse quartinho também tinha uma pia, tinha um banheiro, um beliche e um pequeno ventilador que ele nunca era desligado ali naquele ambiente. Então, nos primeiros 6 meses que a Natasha ficou ali naquele cativeiro, ela não teve direito de tomar um sol, de ir pra fora, pegar um ar. Ela tinha que ficar trancada, ela não podia nem tomar banho. Ela só podia se higienizar ali na pia que tinha naquele quartinho. Ela não podia falar e nem olhar para o Wolfgang. No primeiro ano, a Natasha era obrigada a chamar o Wolfgang de mestre. Ela se recusava a fazer qualquer coisa que ele pedisse ou mostrasse alguma rebeldia. Isso lhe custaria muitas surras. Ela chegou a apanhar até mais de 200 vezes em uma única semana até ouvir sua própria espinha estalar. Além disso, ela era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase nua, geralmente apenas de calcinha e boné. E quando o Wolfgang ele decidiu que ia fazer uma reforma na casa dele, que inclusive essa reforma demorou anos, ele usava a Natasha para ajudar ele, pegar no pesado mesmo, então ela foi a única ajudante dele. E além disso tudo, ela passava fome e sede por muitos e muitos dias, então realmente foi muito pesado. Imagina ela, uma menina de 10 anos, ter que passar por tudo isso. E além de tudo isso, o Wolfgang falou pra ela que ele tinha pedido uma certa quantia em dinheiro, como resgate, em troca dela, ele receberia esse dinheiro e devolveria a Natasha. Só que a família dela não queria pagar esse valor, eles não estavam nem aí, e por isso ela nunca mais ia ser solta. Essa é a história que ele inventou, e com certeza deve ter deixado a menina apavorada. E depois de 1 ano e meio que ela já estava em cativeiro, ele simplesmente decidiu que ela não podia mais se chamar Natasha e que ela tinha que escolher outro nome. Então ele decidiu que ela se chamaria a partir daquele dia Bibiane, e ele chamou ela assim durante 7 anos. E depois de 21 meses que ela já estava lá em cativeiro, o Wolfgang finalmente permitiu que ela saísse um pouco para respirar puro. Então ele deixava que ela saísse do cativeiro durante alguns minutos pela noite com ele, sempre com ele observando ela, para que ela não cometesse nenhuma loucura de gritar ou tentar fugir. E depois de um tempo, o Wolfgang foi dando um pouco de confiança para ela, então ela começou a poder transitar pela casa dele, por todos os ambientes ali, tendo um pouco mais de espaço, porque ela ficava naquele cubículo sem poder ver a luz do dia, sem nenhum tipo de iluminação, então imagina como era terrível pra ela. Só que na hora de dormir ela tinha que voltar para aquele quartinho, ou ela dormia algemada na cama do Wolfgang. Ela também tinha o direito de ler livros, de ver revistas, de assistir televisão, só que tudo sendo vigiada por ele. Ela tentou 3 vezes cometer suicídio, se estrangulando com peças de roupa aos 14 anos e tentando cortar os pulsos aos 15. Em 2004, ela tentou incendiar papéis sobre uma chapa elétrica para esquentar comida que tinha na cela, assim ela morreria por envenenamento
provocado pela fumaça. Então, depois de um tempo, o Wolfgang ele começou a levar a Natasha com ele para alguns lugares, supermercado, padaria, enfim, vários lugares. Só que ele fazia tanta ameaça, tanta pressão psicológica sobre ela, que ela não tinha coragem de pedir ajuda pra ninguém. Mesmo que ele se afastasse, às vezes, um pouco dela, ela não tinha coragem de pedir socorro, de dizer quem ela era, que ela era uma pessoa desaparecida. Então imagina como tava a cabeça da Natasha nesse meio tempo aí, né? Inclusive, teve até uma vez que eles foram até uma loja de material de construção e no caminho tava tendo uma blitz e a polícia parou eles. Essa era a chance perfeita da Natasha fugir do Wolfgang, só que ela tava com o psicológico dela tão abalado, ela tinha tanto pavor dele, ela não teve coragem de pedir ajuda pra polícia que tava bem ali na frente dela. Então, um tempo depois, antes da Natasha completar 18 anos, o Wolfgang decidiu fazer uma viagem com ela pra uma estação de esqui, só que ele o tempo todo do lado dela, fazendo a dizendo que mataria ela se ela chamasse atenção de qualquer forma. Então, em um momento que ela pôde ir ao banheiro, ela viu a oportunidade de pedir ajuda. Tinha uma mulher no banheiro e quando ela viu essa mulher, ela falou: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sou a Natasha Campucci, já faz muitos anos que eu tô sendo sequestrada, mantida e refém, por favor, me ajuda. A mulher simplesmente sorriu pra ela e foi embora. E ali naquele momento, a Natasha se viu desesperada, o mundo dela caiu, ela achou que ela não tinha mais esperança e que ela nunca ia ter saída daquela prisão. E claro que muito tempo depois, a Natasha acabou descobrindo que a mulher em questão, ela era estrangeira, ela era uma turista, então ela não entendeu o que a Natasha estava falando. Ela teve um grande azar. E nessa mesma viagem, a Natasha tentou fazer algum contato visual com algumas pessoas para fazer algum tipo de pedido de socorro, só que ninguém prestou atenção, ninguém entendeu o olhar dela de total desespero. Então, no dia 23 de agosto de 2006, Natasha, ela estava no jardim lavando e passando aspirador de pó no carro do Wolfgang e ele sempre com ela do lado vigiando. Só que 12h53, ele recebeu uma chamada no seu celular. Então ali a Natasha viu a melhor oportunidade que ela tinha de fugir finalmente. Ele tinha deixado a porta do jardim aberta, então ela saiu correndo, sem parar, sem olhar para trás. Então tinha duas pessoas vindo na direção dela, ela pediu socorro, pediu para eles emprestarem o celular para que ela pudesse ligar para a polícia. Ela falou quem ela era, só que essas pessoas ficaram um pouco assustadas com a atitude dela e foram embora sem prestar nenhum tipo de ajuda. Só que ela não desistiu, ela continuou correndo. Então ela pulou a cerca de um dos jardins das casas que tinha em volta, só que ela não encontrou ninguém. Ela continuou correndo, cruzando muitas cercas e canteiros das casas, até que ela viu uma senhora através da janela. E ela pediu ajuda gritando: eu sou a Natasha Campucci. E ela disse que tinha sido sequestrada. Essa senhora ficou um pouco assustada, pediu para que a Natasha ficasse ali na cerca e não pisasse no gramado. Então ela telefonou para a polícia e os dois policiais que tinham atendido esse chamado, eles chegaram ali para acolher a Natasha. Só que de primeiro momento eles pediram para ela ficar parada e com as mãos pro alto. Eles fizeram algumas perguntas rápidas e ela foi levada para a delegacia para ter algum tipo de reconhecimento. Então, pouco tempo depois, ali na delegacia, a Natasha ela foi reconhecida por uma cicatriz que ela tinha e também pelo material de DNA que foi coletado. Pouco tempo depois da sua chegada no departamento da polícia, os plantões especiais da televisão, estações de rádio e imprensa já tinham cercado todo o local. Os seus pais foram avisados e encontraram ela em Viena, só que eles estavam em completo choque e euforia. Eles não estavam acreditando que a Natasha ainda estava viva. Só que eles não tiveram permissão para ficar com ela e voltar de imediato para casa, porque ela precisava ficar à disposição da polícia para completar toda a investigação e também para ter todos os cuidados psicológicos que ela necessitava. Nas primeiras semanas, ela ficou em um hotel com bastante policiamento em volta do quarto dela. Eles eram homens fortemente armados, era tudo interditado pela polícia para proteger ela e para evitar que o Wolfgang chegasse perto e sequestrasse ela novamente, porque até então eles não tinham notícias dele. Então, depois desse acontecido, o Wolfgang ficou totalmente desesperado. Ele era muito apegado na Natasha, então ele ficou vagando durante dias ali por Viena, vendo se ele achava ela. Até que um dia ele ligou para um amigo dele, que era ex-sócio de quando eles trabalhavam juntos, e pediu para conversar com ele num shopping. E quando ele se encontrou com esse amigo, ele confessou
confessou tudo que ele tinha feito e falado todos os motivos dele. E nesse tempo em que ele conversava ali com o sócio dele, o rosto dele foi identificado por várias câmeras ali dentro do shopping. E como ele sabia que ele estava sendo caçado pela polícia, que logo ele ia ser preso, no fim daquele mesmo dia ele decidiu se jogar na frente de um trem e cometer suicídio. E curiosamente, quando a Natasha recebeu essa notícia, ela ficou chorando por horas sem parar, o que levou psicólogos e a polícia a achar que ela estava com a síndrome de Estocolmo. Então, logicamente, esse caso ele se tornou uma comoção mundial. Esse caso se espalhou muito rapidamente, as pessoas ficaram muito contentes que teve um desfecho feliz, que a Natasha conseguiu sair finalmente daquele sequestro, né? Só que também a polícia foi muito criticada, porque na época do sumiço dela, a menina de 12 anos era uma testemunha real, o que ela viu era verdadeiro, e eles chegaram aí na casa do Wolfgang pra ver a van dele, né, que tinha as descrições que aquela testemunha tinha visto, só que eles não revistaram o local, não revistaram a casa do Wolfgang, e poderia ter evitado tantos anos de sofrimento pra Natasha. E o único álibi que o Wolfgang tinha na época era o dele mesmo, a própria declaração, então não tinha nada que realmente confirmasse aonde ele estava no dia em que a Natasha tinha sumido. Então teve, né, alguns erros sim da polícia, algumas negligências. Então, 15 dias depois de todo esse tratamento que ela recebeu, ela não quis voltar a morar com a mãe dela. Ela quis recomeçar realmente. Ela queria ser independente, ela queria ir atrás de recuperar os seus estudos, de se formar. Então, ela não quis voltar a morar com a mãe dela, até porque elas tinham aqueles problemas na infância da Natasha. E, inclusive, ela demorou muito tempo pra falar com a imprensa, porque ela estava extremamente traumatizada, né? Faz todo sentido, ela demorou. Mas depois de um tempo, ela lançou um livro contando tudo que ela viveu, que era como se fosse o diário dela ali, né? Contando todo o horror que ela viveu. Só que ela nunca quis também entrar em detalhes muito íntimos, porque com certeza isso machucava demais ela. E até ela restabelecer o psicológico dela, levaria muitos anos, ou talvez ela nunca se recuperasse, né? Ela tinha que seguir a vida dela, só que ficar lembrando daqueles detalhes com certeza não faria bem pra ela. E claro, né, como muitos casos, teve muitas contradições. O primeiro deles é que a Natasha comenta que foi a primeira vez que ela tinha ido pra escola sozinha, já a família dela alega que ela já tinha ido diversas vezes sozinha pra escola. Uma segunda teoria, que eu tinha até comentado no começo do vídeo, é que a mãe dela era suspeita de ter bolado o sequestro da própria filha para se livrar dela, já que a mãe dela não era lá uma pessoa tão boa assim. E a outra teoria é de que a própria Natasha tenha simulado o seu sequestro justamente por ela ter esse relacionamento conturbado ali com a família. Enfim, são somente especulações, nada nunca foi comprovado até hoje. E também tem o fato daquela testemunha de 12 anos ter falado que foram 2 pessoas que colocaram a Natasha pra dentro da van branca. Só que a Natasha, ela nunca confirmou isso, ela sempre disse que era somente o Wolfgang que sequestrou ela e que ficou mantendo ela por todos aqueles anos. E o ex-sócio do Wolfgang, né, que ele tinha confessado tudo um pouco antes de se suicidar, e ele tinha comentado que o Wolfgang já tinha visitado ele algumas vezes com a Natasha junto, só que ele tinha apresentado a Natasha como uma amiga e que ela não tinha demonstrado que estava nada de errado com ela. Ela foi simpática, sorridente, parecia uma pessoa feliz. Então fica aí muitas coisas que talvez nunca sejam respondidas. Muitos especialistas, eles acham que Natasha é um caso claro de síndrome de Estocolmo, o que justificaria a omissão dela quanto a muitos fatos ocorridos no cárcere. Essa síndrome, ela afeta várias vítimas de sequestro que passam a nutrir alguma admiração pelo seu sequestrador. No caso, Natasha, em diversas entrevistas, ela repreendeu o uso do termo monstro sexual quando eles se referiam ao Wolfgang. A polícia analisou bastante os depoimentos de testemunhas, as falas da Natasha, para realmente ver se tinha tido algum erro ou omissão durante o inquérito policial, apurando se realmente tinha o envolvimento de mais uma pessoa no caso. Só que ele foi encerrado oficialmente em 2010. E para a polícia, o Wolfgang realmente não tinha comparsas, agiu completamente sozinho, movido pelos distúrbios psicológicos que ele tinha. E mesmo que tenham passado tantos anos assim do sequestro
da Natasha, volta e meia ainda esse assunto ressurge e gente fica apontando ela e falando que ela deve ter algum envolvimento, que ela omitiu alguma pessoa que tenha ajudado o Wolfgang pra proteger, enfim, isso eu acho que vai assombrar ela pra sempre, basicamente. Em 2016, para relembrar os 10 anos da sua fuga, ela decidiu lançar outro livro e ela disse que a maioria das pessoas tinham deixado ela em paz. E foi em 2018 que ela tinha comprado a casa desse onde ela alegou que gostaria de deixá-la arrumada. Então, esse foi o caso de hoje. Esse caso ficou extremamente famoso, muita gente já sabe sobre esse caso, muita gente leu o livro da Natasha. Então foram muitos anos de cativeiro, ela passou por muitas coisas e ela é uma pessoa corajosa, uma grande guerreira e sobrevivente. E eu espero que ela tenha conseguido de fato recomeçar e tirar todos esses monstros de dentro da cabeça dela. E também dizem que ela até hoje, né, tem todo um acompanhamento psicológico, em que ela tenta sempre se manter ativa, com atividades, com coisas que ocupem a mente dela, para que ela não fique relembrando aquilo o tempo todo, porque de vez em quando ela tem ainda pesadelos e alguns flashes de momentos que ela viveu. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Se você gostou, não esqueçam de comentar aqui e de curtir também esse vídeo para que o YouTube ele entenda que esse vídeo é relevante e ele entregue para mais pessoas. E também, se você tem mais alguma sugestão de caso para eu trazer aqui, deixem aí nos comentários também. E um grande beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal.